Bom, vamos começar mais um vídeo, referente à revisão de neurofisiologia, onde nesse vídeo eu vou tratar do comportamento alimentar, O comportamento alimentar ele está relacionado com a motivação psicológica para comer, certo, Carla? Mas o que é essa motivação? A gente sabe que a motivação é um motivo que gera uma ação, ou seja, a força que leva um comportamento, certo? E aí, vinculado a esse comportamento alimentar, está o prazer de comer, Ou seja, o prazer de comer ocorre pelo sabor, ocorre pelo cheiro, pela visão dos alimentos, além do ato de comer propriamente dito. Vinculado também ao comportamento alimentar está a redução de impulsos, Ou seja, a satisfação de um desejo, ou seja, comemos porque estamos com fome e desejamos, precisamos de alimentos. Então, ao comer, estamos reduzindo esses impulsos, E aí vou falar um pouquinho da homeostase voltado para o comportamento alimentar, Então, a breve interrupção do movimento do oxigênio pode levar a sérias lesões no sistema nervoso. E como é que isso ocorre, Carla? Bem, a falta de oxigênio faz acontecer a chamada fome energética. E essa fome energética vai ocasionar o enfraquecimento do sistema nervoso. E o que é essa fome energética? A fome energética é a incapacidade da alimentação diária ingerida fornecer as calorias equivalentes à energia gasta pelo organismo. Então, se não tem uma movimentação eficiente de oxigênio no meu organismo, eu vou ter a chamada fome energética, ou seja, eu vou comer, certo? Mas, no entanto, o alimento ingerido não vai me fornecer, por conta dessa má movimentação do oxigênio, não vai me fornecer a caloria equivalente à energia que eu gasto através do meu organismo, E aí a consequência disso é que a pulsação enfraquece, o coração bate cada vez mais lentamente, algumas pessoas ficam pálidas, e começam a suar frio, o enfraquecimento do sistema nervoso, como eu falei, E aí isso vai provocar apatia, o enfraquecimento do sistema nervoso vai provocar apatia. E o que é apatia, Carla? É justamente a falta de emoção, de motivação, de entusiasmo decorrente dessa fraqueza, E aí isso vai ocasionar problemas no sono e também problemas no comportamento. A falta de glicose, minha gente, a privação de glicose também leva a lesões. E o que é a glicose? Sabemos que a glicose é o açúcar no sangue, Então, a privação de glicose vai ocasionar tremedeira, vai ocasionar suor frio, irritação, tontura, entre outros sintomas. E aí podemos apontar um quadro também de hipoglicemia, que é o nível de açúcar baixo, que vai acarretar perda de consciência, porque o nosso cérebro necessita de um nível regular de açúcar para o seu bom funcionamento, E aí, a razão primária pela qual somos motivados a comer são as reservas energéticas, ou seja, eu preciso me alimentar bem para que o meu organismo possa fazer uma reserva energética para o caso de fazer um esforço maior, Caso eu venha gastar uma maior energia, eu vou ter ali no meu organismo guardadinho energias para esses casos, Então, para isso, eu preciso ter a motivação para comer, Vou falar um pouquinho sobre a regulação hipotalâmica, que envolve os neurônios hipotalâmicos. Os neurônios hipotalâmicos, ele é fundamental em toda a resposta endócrina. Carla, e o que são essas respostas endócrinas? Ela está vinculada à atividade característica, à produção de secreções que são denominadas hormônios. Então, os neurônios hipotalâmicos, ele é fundamental
em toda a resposta endócrina, porque essa resposta endócrina está vinculada à atividade característica à produção de secreção. Que secreção são essas? São justamente hormônios, e esses hormônios atuam na coordenação e regulação das funções corpóreas. E aí esses neurônios hipotalâmicos, eles articulam respostas, né, integradas com 3 componentes. Carla, esses neurônios, no caso, eles articulam, eles dão resposta exatamente. E essas respostas, elas estão integradas com 3 componentes. Que componentes são esses? Primeiro, resposta humoral. A resposta humoral, ela responde a sinais sensoriais, ou seja, são aqueles que têm origem na superfície da pele, na superfície do corpo, como o calor, o frio, né? E aí, os sinais sensoriais irão estimular ou inibir a liberação de hormônios hipofisórios no sangue. E que hormônios são esses, Carla? São hormônios que controlam o metabolismo de diversas outras glândulas, ou seja, esse hormônio hipofisório é a hipófise, a glândula mestra, que é estimulada ou inibida, né, através dos sinais sensoriais, né? E aí, um exemplo disso é, você sente frio, não sente? Isso é um sinal sensorial, né, que tem origem na superfície do corpo. E aí esse sinal, ele vai estimular ou inibir, no caso do frio, vai estimular as glândulas secretoras. Que glândulas são essas? É onde se elabora a urina. Então, nesse caso, ele vai inibir a produção de urina. Então, resposta humoral respondem a sinais sensoriais, sinais que têm origem na superfície do corpo, sinais esses que irão estimular ou inibir certos hormônios hipofisários, que são hormônios que regulam, controlam certas glândulas do nosso metabolismo. E aí o segundo componente que vai articular, interagir com as respostas dos neurônios hipotalâmicos é as respostas vísceros-motoras, que respondem a sinais sensoriais, ajustando o balanço de atividades simpáticas e parasimpáticas, ou seja, a resposta víscero-motora vai responder a certos sinais que têm origem na superfície do nosso corpo, e esses sinais irão ajustar o balanço de atividades simpáticas e parasimpáticas. E essas atividades simpáticas, Carla, o que são? Elas respondem a situações de estresse, né? Ou seja, a reação de lutar, a reação de fugir de uma discussão, né? São atividades simpáticas que são ajustadas por sinais sensoriais, né? Através de respostas vísceros-motora. E as atividades parasimpáticas, Carla, respondem às situações de calma, ou seja, são atividades que desaceleram os batimentos cardíacos, os processos arteriais, a diminuição da adrenalina, diminui o açúcar no sangue. Isso são atividades parasimpáticas, que são também ajustadas por sinais sensoriais, ou seja, aqueles que têm origem na superfície do nosso corpo, né? E aí, partirmos para o terceiro componente, né? Partirmos para o terceiro componente que atua, que articula junto com respostas dos neurônios hipotalâmicos, né? Que são respostas somático-motora. Essas respostas somático-motora respondem a sinais sensoriais, onde estimula uma resposta somático-motora apropriada, ou seja, ela está vinculada ao controle consciente para gerar ações motoras voluntárias. Exemplo,
posa um inseto em mim, né? Qual é a minha reação, né? Qual é a minha reação somático-motora? Tirar o inseto, né? É um controle consciente, né? Tirar o inseto, ou seja, o ato de tirar o inseto está respondendo ao sinal sensorial da picada do inseto, certo? Então essa é a resposta somático-motora, que está vinculado, é um componente que está vinculado, são respostas que está integrada aos neurônios hipotalâmicos, né? Então partimos para o balanço energético, né? O sangue carregado de nutrientes está vinculado ao estado prandial. O que é o estado prandial? Prandial é do latim almoço, né? E está relacionado à refeição. É o estado que ocorre como consequência das refeições. Então, eu me alimento e, consequentemente, o meu sangue vai estar carregado de nutrientes. Assim como nesse estado prandial, eu vou ter a energia armazenada no meu organismo. E essa energia, ela é em forma de glicogênio. O que é o glicogênio, Carla? O glicogênio é formado por milhares de unidades de glicose, né? E o principal órgão de armazenamento do glicogênio é o fígado. E também eu terei no estado prandial a energia armazenada em forma de triglicerídeos. O que é o triglicerídeos? É a gordura presente no sangue, né? Que vai também ser fonte de energia no meu estado prandial. E aí temos a condição de jejum, né? A condição de jejum é o que chamamos de estado pós-absortivo. É o estado após a absorção de nutrientes e energia, né? Que é o período de 4 a 12 horas após uma refeição normal. É quando eu começo a ficar com fome novamente, né? O estado pós-absortivo. E aí, minha gente, durante o estado prandial ocorre o que chamamos de anabolismo. O que é o anabolismo? É a parte do metabolismo que conduz à síntese de moléculas, ou seja, a fabricação de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples. É o anabolismo no estado prandial. Um exemplo, as proteínas. As proteínas, elas são moléculas complexas formadas a partir de moléculas mais simples, né? Que é os aminoácidos. A esse processo chamamos de anabolismo, que ocorre no estado prandial. E aí temos também o anabolismo, ele só ocorre em alta energética, né? Por isso que no estado prandial, que é o momento em que eu vou estar alimentada, o meu organismo vai estar carregado de nutrientes, o meu organismo vai estar carregado de energia. Então, aí o anabolismo vai ocorrer nessa fase, né, de alta energética. Caso o meu organismo esteja em baixa energética, que é no estado pós-absortivo, no estado de jejum, vai acontecer o catabolismo. E o que é o catabolismo, Carla? É o contrário do anabolismo, a quebra de substâncias, né, mais complexas em unidades menores, ou seja, com menor quantidade energética, ou seja, a quebra da proteína, molécula mais complexas em unidades menores, né, em moléculas mais simples, que são os aminoácidos, certo? Então, vamos ver aí o processo de ingestão e gasto de energia no nosso organismo. Se eu ingiro o alimento igual à quantidade de energia que eu gasto, né, a minha gordura corporal ela vai ser normal, porque eu estou ingerindo uma quantidade de alimento e gasto a energia ingerida, né? Eu tenho um gasto proporcional à energia que eu estou ingerindo. Então, isso vai me trazer uma gordura corporal normal.
Já se eu ingiro mais energia do que eu gasto, né, isso vai ocasionar a obesidade, porque, como foi explicado, o nosso organismo, ele tem um depósito de energia, né? Para quê? Para que possa ser gasto no caso de maior esforço do organismo. Mas se eu tenho até então uma vida sedentária, onde eu não tenho tanto esforço assim, não faço tanto esforço, então aquele acúmulo de energia, ele vai se tornando cada vez maior. E sabemos que o acúmulo de energia, ele é proporcionado pela ingestão de nutrientes e gordura. Então aquela gordura, ela vai se acumulando, acumulando, acumulando. Por quê? Porque eu estou ingerindo mais do que estou gastando. Então isso vai ocasionar a obesidade. Já se eu ingiro uma quantidade de energia, né, menor do que a quantidade que eu gasto, se eu me esforço, se eu tenho um hábito de me esforçar, de gastar energia, onde esse gasto não é compensado na alimentação pela quantidade que eu ingiro, o que vai acontecer é a inanição. O que é a inanição, Carla? É o estado em que a pessoa se encontra extremamente enfraquecida. É óbvio que você vai pegar uma fraqueza. Por quê? Porque você se esforça demais e consome de menos, né? Tá totalmente desproporcional. Então, partimos para a regulação hormonal e hipotalâmica da ingestão de alimentos, né? Temos aí a leptina. O que é a leptina, Carla? É um hormônio liberado pelo adipócitos e atua diretamente em neurônio do hipotálamo. A leptina, minha gente, é uma proteína que age no sistema nervoso central. E essa proteína, ela é um hormônio que promove uma menor ingestão alimentar, né? Ou seja, ela traz uma sensação de maior saciedade ao nosso organismo. E a leptina, como vimos, é um hormônio liberado pelo adipócitos. O que são adipócitos? São células que armazenam gorduras, né? E aí regulam a temperatura corporal. Então, os adipócitos liberam a leptina, nos trazendo uma maior sensação de saciedade. E aí a leptina, ela vai atuar diretamente em neurônio do hipotálamo. O neurônio do hipotálamo é um dos principais responsáveis pela homeostase corporal, ou seja, pelo equilíbrio do organismo, né? Então a leptina vai atuar principalmente nesse neurônio, então nos dando maior equilíbrio, no sentido, inclusive, do apetite, né? E aí, a leptina, ela torna o cérebro mais sensível aos sinais de saciedade. Na medida que esse hormônio é liberado, né, o cérebro, ele vai enviando um maior sinal de saciedade, né? E esse sinal de saciedade, ele é recebido pelo estômago e pelo intestino, né? E aí em camundongos, que são ratos que são usados em experiências, a leptina aumenta a taxa metabólica, né? E aí provoca mais atividades e os animais comem menos, né? A leptina, ela inibe neurônios do núcleo arqueado, né? O núcleo arqueado é uma agregação de neurônios, e essa agregação de neurônios secretam, ou seja, expelem o NPY, que é um neurotransmissor que estimula a alimentação, né? Então a leptina, ele inibe neurônios, né, do núcleo arqueado, que é um núcleo que tem uma agregação de neurônios, onde desse núcleo há a saída do NPY, que é o neurotransmissor que estimula a alimentação. Então, esse neurotransmissor, ele é inibido pela leptina, né? Nos trazendo, assim, uma maior sensação de saciedade e aí inibindo esse neurotransmissor que estimula a alimentação, ou seja, inibe o nosso comportamento voltado
de forma desregrada para a alimentação. E aí, além da leptina, existe a colecistocinina. A colecistocinina, conhecido como CCK, ela é produzida pelo intestino delgado e ela promove também a saciedade. E aí a queda nos níveis de leptina estimulam o comportamento alimentar, né? Que é o que pode provocar a obesidade. Então vamos ver a regulação a curto prazo do comportamento alimentar. A regulação a curto prazo do comportamento alimentar abrange 3 fases, que é a fase cefálica. Nessa fase o que ocorre? A presença de alimentos no campo visual, né, e o cheiro da comida desencadeiam diversos processos fisiológicos, ou seja, a presença de alimentos no meu campo visual e o cheiro da comida vai desencadear diversos processos fisiológicos, ou seja, ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático, que está vinculado à produção de saliva clara e abundante, ou seja, quando eu observo uma comida muito bonita, né, que está aparentemente bonita, o cheiro da comida é gostoso, eu vou produzir a saliva. E essa saliva ela é produzida por conta da ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático e também do sistema nervoso vegetativo. O sistema nervoso vegetativo, ele também está vinculado à secreção de saliva na boca, né, e do suco gástrico no estômago. Quando eu ingiro a alimentação, o estômago libera o suco gástrico que vai atuar na quebra de moléculas complexas, né? E aí, após a fase cefálica, temos a fase gástrica, que é a fase da mastigação, da ingestão dos alimentos, e aí verificamos um progressivo preenchimento do estômago. À medida que o estômago ele vai se preenchendo, né, vai haver uma maior intensificação das respostas, ou seja, o meu organismo vai responder de forma mais intensa à ingestão dos alimentos, né? E temos aí a fase de substrato, com o preenchimento do estômago, os alimentos parcialmente digeridos são encaminhados para o intestino e aí inicia-se a absorção. O meu organismo começa a absorver os nutrientes que serão levados a correntes sanguíneas, certo? E aí vamos ver a obesidade versus a leptina, né? Então, a obesidade, ela é ocasionada porque acredita-se que existe uma redução na sensibilidade ao hormônio da leptina, né? Sabemos que o hormônio da leptina está vinculado a uma sensação de maior saciedade. Então, se existe uma redução na sensibilidade desse hormônio, na liberação desse hormônio, então a nossa sensação de saciedade também vai estar inibida e, consequentemente, iremos consumir uma maior quantidade de alimentos, né? E aí atribui-se também a um transporte ineficiente de leptina através da barreira hematoencefálica. Então, Carla, o que é essa barreira hematoencefálica? É uma estrutura que atua principalmente para proteger o sistema nervoso central de substâncias químicas, né, que estão presentes no sangue. E aí, mas infelizmente, essas barreiras hematoencefálicas, ela acaba impedindo, por exemplo, a entrada dos medicamentos quimioterapêuticos que serve para destruir células cancerígenas. Então, o que é que acontece? Essas barreiras hematoencefálicas também contribuem para um transporte ineficiente do hormônio da leptina no sangue, né? E aí, com essa ineficiência do transporte do hormônio da leptina, a gente tende a diminuir a sensação de saciedade e, consequentemente, a gente passa a ingerir uma maior quantidade de alimentos. E a dieta com alto teor de gordura
também diminui a leptina, ou seja, se eu ingerir alimentos que tenham um alto teor de gordura, isso aí vai diminuir o hormônio da leptina, o que vai fazer com que eu consuma cada vez mais maiores quantidades de alimento, né? E aí, envolvido nesse processo de obesidade, temos o peptídeo, né, YY. O que é o peptídeo YY? São hormônios secretados por células da mucosa intestinal. Carla, o que é a mucosa intestinal? É um tipo de tecido que reveste as cavidades internas. Então, peptídeo YY é um hormônio secretado por células dessa mucosa, que é chamadas células L, em resposta à ingestão alimentar. Assim como também a serotonina, que é um neurotransmissor que atua no controle de liberação de alguns hormônios e a regulação do sono e do apetite, né? A serotonina está vinculada à regulação do apetite. Então, o peptídeo e a serotonina promovem também a saciedade e regulam a ingestão de alimentos, né? E o humor também, a serotonina, ela está vinculada a liberação de alguns hormônios, né, que está vinculado ao prazer, à regulação do apetite, ou seja, ao humor. Então, o humor, o humor está relacionado com a alimentação, né? Uma vez que o neurotransmissor do humor, que é a serotonina, tem seus níveis elevados no período prandial, que é no período em que estamos em alto teor energético, né? E redução no pós-absortivo. Ou seja, se eu tenho fome, o meu humor vai estar alterado, né? Se eu tenho fome, o meu humor ele vai estar alterado. Provavelmente a fome causa um mau humor. Por quê? Porque no período pós-absortivo, ou seja, no período de baixa energia do meu organismo, eu estarei produzindo uma menor quantidade de serotonina, que está vinculado, que é o neurotransmissor do humor, certo? Assim como se eu estiver no período prandial de alta energética, vai ocorrer ali uma maior produção de serotonina. E aí o meu humor provavelmente vai estar melhor. Então, minha gente, o humor e a alimentação estão relacionados, certo? A grelina induz a sensação de fome, enquanto que a leptina, ela traz uma sensação de saciedade. A grelina induz a sensação de fome, né? Ela promove aumento no consumo de alimentos, né? É o hormônio da fome. E aí ela promove também uma menor utilização das reservas de gordura. Ou seja, quando a grelina é liberada, né, ela vai me induzir a comer, porque ela vai me ocasionar fome, porque ela não vai utilizar as reservas de gordura, né? Ela vai induzir a sensação da fome. Então, quanto mais o meu organismo libera a grelina, mais alimento eu vou consumir, né? A grelina, ela não utiliza as reservas de gordura, né? Ela induz ao fato de consumir mais gorduras, certo? A dopamina, ela também está relacionada com a estimulação do sistema dopaminérgico mesolímbico. O que é a dopamina, Carla? É um neurotransmissor, né, que está vinculado ao controle dos movimentos, aprendizado, memória, humor, emoções. Então, a dopamina, ela está relacionada com a estimulação do sistema dopaminérgico mesolímbico. E que sistema é esse, Carla? É um sistema que conecta áreas específicas do cérebro
do cérebro que está envolvido com a movimentação, né? Ou seja, está muito relacionado com o comportamento normal de recompensa. Então, um exemplo, quando consumimos um determinado alimento e consideramos esse alimento saboroso, isto promove a liberação de dopamina. A dopamina, ela está vinculada ao humor, emoções. Então, isso vai me ocasionar prazer, né? Se eu como chocolate, né? O sabor do chocolate promove a liberação de dopamina, né? Então, essa dopamina, ela é liberada no encéfalo. E isso vai causar, como eu falei, uma sensação de prazer. E aí, essa sensação de prazer nos levará a buscar novamente aquele alimento. Eu vou consumir mais chocolate, né, para que eu possa repetir essa sensação de prazer. Então, a dopamina, que é o neurotransmissor que está envolvido com a sensação de prazer, está muito relacionado com a estimulação desse sistema dopaminérgico mesolímbico, que é o sistema de recompensa, que está vinculado à alimentação e é um procedimento que pode também ocasionar na obesidade, porque na medida que a dopamina me estimula a ingerir aquele alimento, porque o seu sabor me causa prazer, mais eu vou querer ingerir para que essa sensação de prazer possa ser repetida. Então, minha gente, eu finalizo aqui mais uma revisão referente à neurofisiologia com relação ao comportamento alimentar. Como eu falei no vídeo anterior, em caso de dúvida, me procurem no WhatsApp ou no Facebook.